O Estatuto da Criança e do Adolescente completou em julho deste ano 22 anos. Chegou à sua maturidade. E este mês que se comemora o Dia das Crianças, o Brasil Justiça dessa semana quer saber se o ECA evoluiu, se existem motivos para comemorar. Para falar sobre esse assunto, o nosso entrevistado é o juiz da Primeira Vara da Infância e da Juventude de Natal, José Dantas. Ele também é vice-presidente de Assuntos da Infância e da Juventude da AMB e coordenador estadual da Justiça da Infância e da Juventude do Rio Grande do Norte. Doutor Dantas, muito obrigada pela sua presença aqui no Brasil Justiça. É um prazer estar aqui com vocês na AMB, discutindo esse tema tão importante, nesse momento também histórico, nos 22 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutor Dantas, nesses 22 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, podemos dizer que o ECA evoluiu? Sim, Renata. O ECA, ele por si só, ele já foi um marco, né, no atendimento à criança e ao adolescente no Brasil. Foi um marco porque trouxe novos conceitos, novos serviços, novos projetos, novo sistema. Foi criado um sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente que vem evoluindo, sim, nesses 22 anos. Com a criação de políticas públicas específicas para a infância e juventude e o fortalecimento desse instituto, desse sistema como um todo, porque deu visibilidade a pessoas que até então não tinham, que eram crianças e adolescentes. Até então eles eram chamados de menores, não eram sujeitos de direitos e eram meros objetos, não só por parte do próprio poder público, mas da sociedade de uma forma geral. E se for mais se aprofundar no assunto, até mesmo dentro da própria família ele não tinha nem voz nem vez. Hoje não, ele é um sujeito ativo, participante, inclusive com o direito de opinar e participar do seu próprio destino e do destino da sociedade como um todo. Na sua avaliação, o que precisa ser mudado? O Estatuto, eu costumo dizer que é uma lei muito boa. Eu não vou dizer que é uma lei excelente que não precisa de reforma, porque nenhuma lei é perfeita. Agora, com o passar do tempo e de acordo com a realidade, o Estatuto vai sendo alterado e vai sendo incorporado à própria lei outros institutos, como recentemente houve uma alteração do Estatuto em 2009, com fortalecimento de um direito fundamental da criança e do adolescente, que é o direito à convivência familiar e comunitária. Houve um avanço nessa área, o Estatuto foi melhorado e hoje nós temos uma nova realidade nessa área, nesse direito fundamental. Fortaleceu-se a família natural, sem se esquecer, por exemplo, que a adoção é um instituto nobre e que deve ser utilizado. Então foi um avanço enorme. Recentemente, já agora esse ano, em 2012, surgiu uma nova lei que foi sancionada em janeiro e passou a vigorar em abril, que é a Lei do Sistema Nacional Socioeducativo, que atende adolescentes em conflito com a lei. Então é uma legislação nova, que traz um novo pensamento, uma nova metodologia, uma nova dimensão de atendimento ao adolescente que cometeu, por exemplo, um ato infracional. Então, é uma lei muito boa, que vem sendo aperfeiçoada a cada tempo, e eu não tenho a menor dúvida que com o passar, com as novas experiências e com a demanda que tende a aumentar, outras legislações, outras leis, outras alterações deverão vir para ir aperfeiçoando aos poucos essa lei, porque na medida que ela é aperfeiçoada, naturalmente traz um atendimento diferenciado e vai melhorando a vida dessas pessoas, de crianças, adolescentes e também de jovens, que excepcionalmente são atendidos também pelo Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. As varas da infância e da juventude, elas estão preparadas para atender a demanda da nova lei do Estatuto? As varas da infância e juventude, onde elas existem, e geralmente elas existem mais nas capitais ou em algumas comarcas que são sedes de região, elas não estão devidamente adequadas para atender essa nova demanda. E quando eu digo nova demanda, é em consequência, por exemplo, da nova legislação que alterou o Estatuto, que é de 2009, que trata, por exemplo, da adoção, ou mesmo do SINASE agora, que impõe ao judiciário um atendimento diferenciado. Significa dizer que as varas da infância e juventude elas deverão estar estruturadas com equipes técnicas, interprofissionais e multidisciplinar para atender crianças e adolescentes que saem de uma família natural e vai para uma família substituta. Ou um adolescente que cometeu um ato infracional, entrou no sistema
de atendimento socioeducativo, e ele precisa, desde o momento em que ele é apreendido, por exemplo, de um atendimento diferenciado, com o intuito de se restaurar direitos e criar, ao mesmo tempo, entre a justiça e a retaguarda que nós chamamos, um canal de comunicação. Então, as varas da infância e juventude, elas têm que ter essa estrutura mínima de funcionamento. Agora, na verdade, essa estrutura só existe mais nas capitais. Na maioria das comarcas do interior do Brasil, isso não existe. Por quê? Explique aí pra gente. Porque falta prioridade dos tribunais de justiça. Nós recentemente avançamos quando o CNJ, por exemplo, determinou que os tribunais de justiça criassem coordenadorias estaduais. Porque com a criação das coordenadorias, esse novo órgão estadual, vinculado geralmente à presidência do tribunal, ele vai fazer um diagnóstico da atual situação estadual e propor mudanças ao próprio tribunal. Não só estruturando as varas da infância e juventude, mas como, por exemplo, implementando políticas públicas institucionais do próprio Poder Judiciário, como, por exemplo, regionalizando o atendimento, criando novas varas da infância e juventude, fazendo com que essa matéria seja oferecida aos juízes constantemente para que eles possam permanentemente se atualizar em relação a ela. Então, esses avanços que chegaram agora estão fazendo com que os tribunais comecem a pensar diferente e deem à Justiça da Infância e Juventude a estrutura que ela merece. E eu digo isso, Renata, com conhecimento de causa, porque recentemente nós visitamos o Brasil inteiro fazendo um diagnóstico do atual Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Nós visitamos todos os estados, nós visitamos todos os juízes da infância e juventude das capitais e de pelo menos 2 cidades importantes desses estados da federação, e visitamos também as unidades de internação e os programas de atendimento. Então, onde há uma demanda maior, há uma certa estrutura. Agora, no interior, mesmo diante de uma nova lei, ainda deixa muito a desejar. Então, nós falamos isso com conhecimento de causa e para dizer que, sim, enquanto não se investir e os tribunais não priorizarem esse atendimento, os juízes do interior, principalmente, vão sofrer muito por falta dessa estrutura. Não só de recursos materiais, mas especialmente nessa área de recursos humanos. Doutor Dantas, o Estado e o município acompanharam a evolução e qual é a responsabilidade de cada um deles? Infelizmente, nem o município, nem o Estado e por fora também a União acompanharam e não implementaram devidamente ainda o Estatuto. Porque, por exemplo, o Estatuto diz que as ações devem ser municipalizadas, sem tirar do Estado e da União essa corresponsabilidade nesse atendimento. E quando eu digo que não acompanharam a evolução e o que está e as diretrizes e os princípios do Estatuto, é porque, por exemplo, o Estatuto diz que o atendimento ao adolescente em conflito com a lei deva ser municipalizado no que diz respeito às medidas em meio aberto, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. E nem em todos os municípios do Brasil como um todo existe esse programa. Esses programas, eles existem devidamente implementados. Quanto ao Estado, por exemplo, também nessa área, nós sabemos que hoje as unidades de internação das unidades da Federação estão superlotadas e não houve investimento necessário para poder atender uma nova demanda. Porque hoje as demandas estão muito maiores, não só em termos de quantidade, mas também em termos de gravidade do comportamento do adolescente em conflito com a lei. Ok, muito obrigada. No próximo bloco, o juiz da primeira vara da infância e da juventude de Natal, José Dantas, vai conversar com a gente sobre os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Não sai daí, o intervalo é rapidinho. A Escola Nacional da Magistratura e a AMB realizam o 4º Encontro Nacional de Magistrados da Infância e da Juventude entre os dias 18 e 19 de outubro em Vitória. O evento, que tem o apoio da Escola da Magistratura do Espírito Santo e do Tribunal de Justiça do Estado, vai oferecer aos magistrados conhecimentos sobre os programas de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência. Os interessados em participar do curso podem garantir uma das 50 vagas até o dia 14 de outubro no site enm.org.br.
Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, o juiz da primeira vara da infância e da juventude de Natal, José Dantas, falou sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, o magistrado vai falar dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Doutor Dantas, vamos começar falando quais são os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Não só o Estatuto, mas a própria Constituição Federal prevê uma série de direitos fundamentais, não só de crianças, mas também de adultos, idosos, da pessoa humana como um todo. É tanto que nós costumamos chamar de direitos humanos de crianças e adolescentes. São direitos básicos necessários para que se possa fazer um atendimento digno e com dignidade. Então, os direitos fundamentais como o respeito à dignidade, o direito à convivência familiar e comunitária, por exemplo, o direito ao esporte, à cultura, ao lazer, à educação, a profissionalização, a proteção no trabalho. Então o Estatuto ele traz vários direitos fundamentais que, se fossem devidamente respeitados e promovidos, nós talvez não teríamos, como temos hoje, um grande número de crianças e adolescentes que têm esses direitos violados, são privados disso, são crianças e adolescentes que vivem em situação de rua, por exemplo. São crianças e adolescentes que vivem hoje uma situação grave, como é o caso, por exemplo, do uso de álcool e outras drogas, fora da sala de aula, sem assistência na área de assistência social, segurança pública, também educacional. Hoje não tem para onde mandar, por exemplo, uma criança ou um adolescente que é usuário de crack, né? Então a gente vive uma série de problemas. Agora a lei traz esses direitos fundamentais, que nós que fazemos parte desses sistemas temos o dever e a obrigação de defendê-los e promovê-los. E já numa segunda ou terceira hipótese, também restaurá-los quando eles forem violados. Agora, no Brasil, 5.344 crianças e adolescentes estão aptos para adoção. Por que existem tantas crianças acolhidas e elas não são adotadas? Aparentemente eu poderia dar uma resposta simples para você, mas não é. Por que é que nós temos tantos pretendentes à adoção, querendo adotar uma criança, e parece contradição? Do outro lado, nós temos mais de 5.000 crianças e adolescentes em acolhimentos, institucionalizadas, aptas a uma adoção, e elas não são adotadas. Porque nós, da sociedade, nós também discriminamos. E aquele que pretende adotar uma criança, muitas vezes, quando ele vai fazer o cadastro para fazer a adoção, quando ele vai se habilitar à adoção, pergunta-se a ele, qual é o perfil da criança que vocês querem adotar? E eles costumam dizer, uma criança recém-nascida, do sexo feminino, branquinha, dos olhos azuis e que se pareça comigo. É quase que impossível. Você termina excluindo de uma adoção um grande número de crianças que poderiam estar numa família. Como se a adoção tardia, por exemplo, que é aquela adoção na qual as crianças com mais de 5, 6 anos podem ser adotadas, a adoção interracial, que é adotar crianças de uma cor diferente da sua, a adoção de crianças portadoras de necessidades especiais, é como se essas 3 dimensões de adoção não dessem certo. E a experiência nossa tem mostrado que essas adoções também dão certo. Mesmo que sejam de crianças com mais de 2, 3, 4, 5 anos, que sejam crianças negras ou brancas, que sejam portadoras de deficiências, há relatos de experiências que mostram que essas adoções dão certo. É por isso que hoje nós temos ainda, nas instituições, um grande número de crianças e adolescentes esperando uma adoção. Mesmo tendo no nosso cadastro um número grande de pretendentes querendo adotar. São 30.000 famílias, né? São 30.000 pretendentes querendo adotar no Brasil todo e 5.000 crianças aptas, prontas para adoção. E elas não são adotadas porque nós escolhemos muito. E isso é muito grave. É por isso que as varas da infância e juventude, elas devem ter uma equipe profissional qualificada e preparada para fazer cursos permanentemente de esclarecimentos à sociedade, com palestras, cursos de preparação, para mostrar para essas pessoas que essas adoções, mesmo que sejam tardias, de adolescentes, ou negras, ou brancas, ou amarelas, ou deficientes, podem dar certo. E a experiência mostra
que essa adoção também é uma adoção nobre. E qual é a realidade do Rio Grande do Norte, onde o senhor é o coordenador estadual da Justiça da Criança e do Adolescente? A nossa realidade não é também diferente da realidade do Brasil. Às vezes mudam só os atores, mas a história é a mesma. Também no Rio Grande do Norte, nós temos pretendentes cadastrados e também crianças aptas à adoção. E mesmo assim, mesmo elas estando aptas à adoção, ou porque foram abandonadas, ou porque os pais foram destituídos do poder familiar, porque usavam drogas ou álcool, elas estão prontas para adoção. Nós também temos um cadastro na comarca e também um cadastro nacional, estadual, e temos um cadastro de pretendentes. Mas mesmo assim, mesmo havendo pretendentes e havendo crianças e adolescentes aptos, mas essas crianças também não são adotadas. Então é uma realidade muito parecida no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, no Amazonas, no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz da primeira vara da infância e da juventude de Natal, José Dantas, vai conversar com a gente sobre a redução da idade penal. Não sai daí, o intervalo é rapidinho. As inscrições para o curso O Magistrado e a Construção de Modelos para o Aprimoramento da Cidadania e Conscientização da População estão abertas até o dia 1º de novembro no site enm.org.br. 35 vagas serão oferecidas no curso promovido pela Escola Nacional da Magistratura, pela AMB e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 5 e 6 de dezembro, no auditório da AMB em Brasília. Os participantes vão debater temas como o novo perfil do Judiciário Democrático de Direito, a natureza social do serviço que o Poder Judiciário presta à comunidade, entre outros. Não perca! Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Agora, o juiz da primeira vara da infância e da juventude de Natal, José Dantas, vai falar da redução da idade penal. Doutor Dantas, é verdade que a sociedade quer a redução da idade penal de 18 para 16 anos, mas o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente não aceita a ideia? É verdade. A sociedade, vez por outra, insiste na redução da idade penal, querendo inclusive aprovar vários pedidos que tramitam no Congresso, com o intuito de se reduzir a idade penal de 18 para 16 anos. E a maioria dos juízes quer essa redução. Agora, é uma maioria que não é da área da infância e juventude. Nós, juízes da infância e juventude, que trabalhamos e vivenciamos uma realidade não só jurídica, mas também social, diariamente, o nosso cotidiano é esse, sabe que, e tem consciência disso, não em cima só de dados, mas também de estudos científicos, que a redução da idade por si só não vai resolver o problema do adolescente infrator, por exemplo. Alguns países que já experimentaram essa redução, e eu conheço um caso bem emblemático que é da Alemanha, que nos anos 90 reduziu e percebeu que iria continuar reduzindo de 16 para 14 e de repente decidiu voltar para 18. E nos países onde a educação é muito mais fortalecida, é de até de 21 anos de idade. Então a saída para o adolescente em conflito com a lei não é reduzir a idade penal. Se nós reduzíssemos a idade penal hoje, eu não tenho a menor dúvida, eu digo em cima de uma experiência profissional, que nós iríamos encher o sistema penitenciário mais do que já está hoje, superlotado, e não iria resolver o problema. Depois queriam reduzir de 16 para 14 e assim sucessivamente. A saúde pública funciona para atender os adolescentes em conflito com a lei? Nós temos hoje vários problemas na área de saúde mental, principalmente para o adolescente em conflito com a lei. Primeiro, a saúde mental, a saúde pública de uma forma geral, não tem um tratamento especializado, por exemplo, para o adolescente que é dependente químico, comprovadamente. Não há unidades de intervenção
há sim os CAPs, mas os CAPs, que são projetos mantidos pelo governo federal e executados pelo Estado e pela União, ou pelo município, desculpe, não trazem uma proposta pedagógica de forma tal que ela consiga prender o adolescente, porque esse atendimento pelo CAPs é um atendimento ambulatorial, ele vai e depois volta, mas ele não dá continuidade ao tratamento, porque a proposta, segundo os próprios adolescentes que dizem isso em audiência, eles ficam misturados com aqueles que têm deficiência mental e esses programas não são atrativos, né? E quando eu digo isso, é porque às vezes se prega uma redução de danos, querendo substituir uma droga pesada por uma mais leve. E é um projeto, um programa, é uma crítica que eu faço aqui, ao meu ver, não é o mais adequado. Então, na área da dependência química, não há ainda atendimento específicos e especializados que deem uma resposta e consigam fazer com que o adolescente se conscientize, o que não é fácil, da necessidade de um tratamento. Além desse aspecto, tem um outro. A lei não definiu ainda, por exemplo, o que fazer com um adolescente que é portador de transtornos mentais, que cometeu não só um, mas vários atos infracionais graves, homicídios, por exemplo, e diz que nós temos que atendê-lo até os 21 anos de idade. É possível que isso ocorra, mas não definiu como será esse atendimento, será pela rede pública, a rede municipal de atenção à saúde, se é pelo Estado, como será esse atendimento, porque para crianças e adolescentes, principalmente para adolescentes, que a gente trata aqui do adolescente em conflito com a lei, que ele seja especializado. Então, há uma lacuna, há um espaço aí meio que nebuloso de como atender esse adolescente que é infrator, muitas vezes usuário de drogas e portador também de um transtorno. O que fazer com ele? Vocês têm dificuldade para resolver esse problema? É uma demanda nossa diária, recebendo adolescentes com essa conduta e com esses transtornos, e você não tem para onde encaminhá-lo. Fica a sociedade cobrando do juiz uma providência, nós cobramos do poder público e enquanto não se chega a um consenso, o que se fazer ou criar políticas públicas especializadas, nós ficamos com esse adolescente, e hoje é assim, sem um atendimento especializado. Ou se encaminha para uma internação na unidade de privação de liberdade, que não é o adequado, ou se encaminha para um meio aberto, uma liberdade assistida, que não está preparada para receber um adolescente que cometeu um ato infracional grave e é portador de algum transtorno mental. Então, é uma área ainda que deixa muito a desejar. O Estatuto traz uma diretriz e ainda o poder público, na sua retaguarda, não está correspondendo. Então, é um espaço ainda aberto que dificulta o atendimento socioeducativo, não só no Rio Grande do Norte, por exemplo, ou em São Paulo, mas no Brasil como um todo. Agora, mudando um pouquinho de assunto, a MB vai realizar entre os dias 21 a 23 de novembro em Belém o 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da MB. Qual a importância desse evento? O que ele representa para a magistratura e também para a sociedade? Congressos, como de uma forma geral, seminários, é uma oportunidade que o profissional tem, e especificamente o magistrado, de, num curto espaço de tempo, porque todo congresso ele é temporal, ele é 2, 3, 4 dias no máximo, mas é uma grande oportunidade que o magistrado tem de se atualizar, de se aperfeiçoar e de promover a integração. Então a importância de um congresso desse é fundamental para a magistratura. Primeiro, a atualização de temas atuais, no curto espaço de tempo, temas relevantes, e ao mesmo tempo promover essa integração nacional, porque o Brasil é muito grande, culturas diferentes, e você promover o encontro de juízes, por exemplo, do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e do Amazonas, num espaço desse, para que todos possam trocar experiência, não há momento tão importante quanto esse, é um momento ímpar, por isso que todos devem participar. Obrigada. E se você que é magistrado e ainda não fez a sua inscrição no 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da MB, garanta logo a sua inscrição no site amb.com.br/Congresso 2012. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Alexandre Augusto Quintas, eu sou juiz auditor da Justiça Militar da União, trabalho na auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, em Curitiba.
Sou juiz militar há praticamente 6 anos, sou do último concurso e explico para os candidatos à Justiça Militar da União, concurso de Justiça Militar da União, o candidato tem que saber um pouco sobre direito internacional, direito humanitário, Tribunal Penal Internacional, além das matérias correlatas a qualquer concurso para a magistratura, seja ela federal ou estadual. É uma justiça especializada, onde em primeira instância nós julgamos em colegiado, com juízes militares, e nós não temos tribunais regionais, não temos tribunais regionalizados, e a segunda e última instância nossa é um tribunal superior, é o Superior Tribunal Militar, que é localizado aqui em Brasília. Temos jurisdição em todo o território nacional e somos considerados juízes federais, como os demais colegas da Justiça Federal. Agradeço ao juiz José Dantas pela entrevista. E nós retribuímos agradecendo também e nos colocando à disposição, porque é importante para nós e para a magistratura um momento como esse, de informações, troca de experiências e notícias atualizadas. O nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.